A gente começou pelas 4 propriedades do som e depois falamos sobre pulsação e figuras rítmicas. A gente também falou sobre grave e agudo, sobre as notas musicais, sobre o pentagrama e sobre as claves. Agora chegou a hora de juntar a duração com a altura. Oi, meu nome é Henrique, eu sou pianista e professor e o vídeo de hoje é sobre compasso e fórmula de compasso. A gente viu que as figuras rítmicas são símbolos que mostram a duração, que mostram o tempo de um som ou de um silêncio. A gente também viu que as claves determinam o lugar de cada nota no pentagrama. Quando a gente coloca as figuras de ritmo no pentagrama com a clave, então a gente tem a nota e a duração dessa nota. A gente tem um texto musical. Esse texto musical, que a gente chama de partitura, tem várias estruturas de organização. Uma delas é o compasso. Os compassos são bloquinhos de tempo que separam a partitura em pedaços menores. Isso são compassos. E essas barras que separam os compassos são chamadas de barra de compasso. Mas quantos tempos tem cada um desses bloquinhos? A quantidade de tempo que tem dentro de cada compasso é determinada pela fórmula de compasso. A fórmula de compasso é representada por 2 números, um superior e um inferior. Algumas vezes ela também é representada por esses símbolos, que correspondem a essa e a essa fórmulas de compasso. O número de baixo é o número pelo qual a semibreve foi dividida. O resultado dessa divisão é o valor de uma figura de ritmo. Se o número de baixo for 4, isso quer dizer que a gente pegou a semibreve, que tem 4 tempos, e dividiu ela por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. A figura de ritmo que representa um tempo é a semínima. Ou, por exemplo, se o número de baixo for 8, isso quer dizer que a gente pegou a semibreve, que tem 4 tempos, e dividiu ela por 8. 4 dividido por 8 é igual a meio. A figura de ritmo que representa meio tempo é a colcheia. Ou seja, o resultado do número de baixo vai sempre representar uma figura de ritmo. O número de cima diz pra gente a quantidade de figuras de ritmo que o compasso tem que ter. Então, o número de baixo diz pra gente qual é a figura e o número de cima diz pra gente a quantidade dessas figuras. Entendi foi nada. Vamos juntar os 2 números, o de cima e o de baixo, que fica mais fácil para entender a fórmula de compasso. Se eu tenho uma fórmula de compasso 3 por 4, isso quer dizer que dentro do meu compasso eu vou ter o valor de 3 notas de um tempo. Ou seja, no meu compasso cabem 3 tempos. Se eu tenho um compasso 12 por 8, isso quer dizer que dentro do meu compasso cabe o valor de 12 notas de meio tempo, ou seja, dentro do meu compasso cabem 6 tempos. Se eu tenho uma fórmula de compasso 3 por 2, isso quer dizer que dentro do meu compasso cabe o valor de 3 notas de 2 tempos, ou seja, o meu compasso tem 6 tempos. Quando eu falo que o compasso tem 6 tempos, 8 tempos, 10 tempos, 2 tempos, ele sempre tem que ter essa quantidade exata, ele não pode ter mais nem menos. Esses tempos, eles podem ser preenchidos com som ou com silêncio. Lembra que as figuras de ritmo são figuras de som e figuras de silêncio também. Ué, mas por que eu tenho fórmulas de compasso diferentes para falar que as duas têm 6 tempos dentro? Quando a gente for falar de compasso binário, compasso ternário, compasso simples, compasso composto, isso vai ficar mais claro, mas a grosso modo fórmulas de compasso diferentes têm tempos fortes e fracos em lugares diferentes. Então a música é dividida em blocos de tempos menores. Cada um desses blocos a gente chama de compasso. A quantidade de tempo que tem dentro de cada compasso é determinada pela fórmula de compasso. A fórmula de compasso aparece no começo de cada música, mas ela também pode aparecer no meio da música. Ou seja, durante a música, o compasso pode ir mudando. Toda vez que o compasso mudar, vai aparecer a fórmula antes. Mas como a fórmula de compasso me ajuda na música? Saber as fórmulas de compasso, saber praticar, aplicar as fórmulas de compasso, a gente sempre tem que lembrar que todos esses vídeos de teoria, eles só vão servir se a gente conseguir praticar e aplicar eles na música. Vamos voltar agora. A fórmula de compasso ajuda a gente na condução, nos apoios da música. Então, se a gente entende e sabe aplicar a fórmula de compasso, então a gente consegue conduzir a nossa frase musical de uma melhor forma.
Fazendo um paralelo com as palavras, é como se a fórmula de compasso fosse responsável por fazer a acentuação de cada palavra no seu lugar certo. Fórmula de compasso é um negócio que é um pouco confuso de entender, mas com o tempo e com a prática, ela vai ficando mais clara. Até a próxima!